Boa tarde. Quem aqui é da Conecta? Tem alguém da Conecta? Não veio, né? Porque eu ia dizer o seguinte, essa pessoa vai entender o que eu vou falar. Eu hoje, quando estava no avião vindo para cá, eu estava pensando o seguinte, por que uma pessoa trabalha em call center, né? Porque ultimamente, então, pelo amor de Deus, ninguém só resolveu que todo mundo tem que falar mal do call center. Call center agora, além da LER, que já era conhecida, call center gera depressão, as pessoas ficam arrasadas porque trabalham em call center e tal. Eu fui atendente de call center. Né? E eu descobri que nenhuma criança, quando é pequena, pode perguntar, quem quiser, tiver filho, sobrinho, pergunta assim, quando você crescer, você vai ser o quê? Ela não vai responder que ela vai ser nada em call center, ela não faz a menor ideia que call center existe. Essa resposta vai ser da mais diversa possível. Bailarina, mãe, eu vou ser médico, astronauta, lixeiro. No Rio de Janeiro, quem é do Rio sabe, o caminhão da Conlurb, que é a empresa de limpeza, é um caminhão enorme, laranja, então as crianças ficam loucas, igual bombeiro e tal. Mas ninguém quer trabalhar em call center. E call center você um dia descobre que gosta. E eu aprendi a gostar de call center, fiz disso uma carreira. Estou nesse mercado há 26 anos, aliás, só trabalhei em call center, não trabalhei em outra coisa. Então, ninguém me convide para fazer outra coisa, que eu só sei trabalhar com atendimento. Call center, de uma forma geral, televendas, retenção, back-office. E eu, no avião, pensando nisso, eu falei assim, não, o call center na minha vida foi igual vinho. Eu até conheci o meu marido, eu acho que praticamente eu não bebia. Meu marido gosta, é um apreciador e etc., nada de enochato, mas ele conhece alguma coisa, etc. E por causa da convivência, eu aprendi. E eu descobri que o call center é igual ao vinho. Ou você gosta, ou você não gosta. E quando você aprende a apreciar e a gostar, quanto mais tempo você vivencia essa experiência, mais você gosta e se apaixona pela coisa. E aí você fica, né, você quer conhecer coisas novas, cases novos. E por isso que eu estou há tanto tempo trabalhando em call center. No case A Cara da BT, o objetivo era trazer as pessoas à reflexão sobre por que eu estou aqui, o que eu espero daqui. Mesmo sendo um setor ultimamente tão achincalhado em algum momento, eu tenho orgulho de dizer que trabalho em call center. Por que eu trabalho nessa empresa? Né? Qual é a cara da BT? Né? Porque a BT é uma empresa que trabalha call center. Aonde que a gente está presente hoje? Né? Brasília, que é um grupo de staff. A gente tem Goiânia, que é o maior call center, 51%, 52% de tudo que nós somos. Rio de Janeiro, um site bebê, tem 1 ano e meio. Curitiba e Campo Grande. Com exceção de Brasília, em todos os outros, a gente tem essencialmente operações de call center. Aqui em Curitiba, muito focado para o mercado B2B e televendas e retenção. 95%, que aí foi o que eu falei, né? Rio de Janeiro é um site bebê, pequenininho, e Brasília é staff. Então, 95% do que nós somos está centralizado ali no eixo Goiânia, Campo Grande e Curitiba. 69%, que aí é característica de call center, entre 18 e 30 anos. Mas a gente ainda tem um universo de 2% acima de 50 anos. Mulheres, solteiros. No tempo de casa, a gente tem uma média etária de 1 ano e 9 meses e tem a maior concentração, 24%, entre 2 e 5 anos. Acima de 5 anos, 13% só. São pessoas sem filhos, né? São solteiros, a grande maioria, sem filhos, e a escolaridade, 74%, segundo grau. A campanha ela surge da oportunidade da gente comemorar os 6 anos do call center, né, da empresa. E a gente faz campanha todo ano, são 2 campanhas ou uma campanha que a gente renova o mote no meio do ano, mas de uma forma geral, no primeiro semestre e no segundo semestre, eu tenho essa campanha rodando dentro do call center, só que a campanha ela envolve muito a operação. Né, os supervisores, atendentes, coordenadores, monitores, instrutores, todo o público que está dentro da operação. E aí os staffs, eles questionavam o seguinte, né, só está envolvido em campanha quem está na operação. Então, quem não está na operação não faz o resultado, quem não está na operação não faz parte. E aí a gente criou uma campanha que envolvia a empresa inteira.
Na realidade, foram 2 campanhas onde a gente mexeu com todo mundo. O Anatel Zero, que foi um case também que a gente apresentou, inclusive, em São Paulo, e a Cara da BT. A Cara da BT tinha o objetivo de fazer com que todo mundo tivesse orgulho de pertencer, todo mundo se sentisse participante dos resultados todos, independente de fazer parte de uma campanha específica que estava voltada prioritariamente para o atendimento, né, para quem estava lá na ponta com o cliente na linha. Então, a ideia, buscar referências internas para a campanha institucional, e aí a gente lança essa campanha exatamente com esse mote. Qual é a cara da BT? E eles tinham que fazer frases que traduzissem essa cara que eles enxergavam, depositar em urna, mandar por e-mail, pode passar. Então, na primeira etapa, tinha esse processo, tinha que responder, fazer uma frase que respondesse essa pergunta. Dessa primeira etapa, a gente escolheu 43 frases que foram selecionadas para a segunda etapa. E na segunda etapa, a gente fez a votação das 6 melhores frases a partir da nossa página no Facebook. Os 43 colaboradores que chegaram na segunda fase, eles entraram num processo onde eles viraram a cara da BT. Então, foi todo mundo para um estúdio. Essas pessoas foram produzidas, literalmente, maquiadas, homens e mulheres. A gente fez, realmente, a pessoa tinha que estar se sentindo bem, feliz para fotografar, e ela assina um compromisso com a gente que ela passa a ser a nossa cara. Então, a partir desse momento, tudo que a empresa faz, o vídeo, tudo tem a cara deles. E na terceira fase, a gente seleciona as 6 frases que foram mais votadas, e a frase mais votada, a número 1, a top, curtida no Facebook, essa frase, ela dava direito, os 6 viajaram, mas a frase campeã dava direito a escolher para onde quer ir. Quem ganhou foi uma pessoa de Campo Grande. Para onde ela quis ir? Ela quis ir para o Rio de Janeiro, óbvio, né? Goiano e mato-grossense ama praia, gente. Eles não têm praia, mas eles amam praia. Então, a gente tinha certeza que eles iriam para o Rio de Janeiro, né? Então, se tinha uma coisa que motivou todo mundo, era a possibilidade de ir para o Rio de Janeiro. Os canais de comunicação eram esses: Facebook, e-mail marketing, murais, banner, wallpaper, convites e cupons, que eles podiam depositar nas urnas. Essa é a linha visual. Então, o mote, todo o tempo, eles tinham que traduzir qual era a cara que a BT tinha. A votação começa assim, eles tinham que votar, tinha a carinha da pessoa e as frases e tal. E aí os vencedores passaram pela produção. A cara da BT é o reflexo do espelho cada vez que você olha para ele. Então, é a cara de cada um de nós, né? O Luiz de Deus, ele é uma pessoa que, para mim, foi muito emblemática, porque ele trabalha no grupo há muito tempo, né? Ele é originário da Brasil Telecom S.A. E ele trabalha hoje, ele é coordenador de folha de pagamento. E ele é uma pessoa muito reservada, né? Sempre muito sério, etc. e tal. Então, já foi uma enorme surpresa quando me disseram que o Luiz de Deus estava participando. Falei, nossa, né? Porque quem conhecia o Luiz de Deus, uma pessoa sempre muito séria, trabalha com folha de pagamento, informação sigilosa, é uma pessoa que assim não era aberta, né? Do sorriso largo, nada disso. E o Luiz de Deus não só participou, como conquistou um dos prêmios. E é fantástico porque depois disso, fora o engajamento, que era o que a gente queria, etc. e tal, a gente descobriu um novo Luiz de Deus, né? A Kalina, que trabalha comigo na área de projetos e que está lá em Brasília, trabalha bem próximo ao Luiz, ela está ali sorrindo porque é isso, a gente descobriu um outro Luiz. Um Luiz que passou a falar com os colegas, que viajou porque ele foi para um site, conheceu uma operação de call center, porque apesar de ser staff, como ele fica em Brasília, ele não tinha contato com o dia a dia de uma operação. Então, ele foi para dentro de uma operação, ele viu o dia a dia, o impacto de quando ele gera o contra-cheque, como é que as pessoas se relacionam com a empresa através dessa mensagem que está no contra-cheque, dessa informação, o quão importante esse contra-cheque ser claro
faz diferença no dia a dia dessas pessoas e tal. E o Luiz de Deus foi essa grata surpresa. Ele hoje está participando, inclusive, de um processo de desenvolvimento, que a gente fez convite para alguns coordenadores que tinham um desempenho diferenciado, mas alguns, por exemplo, disseram, não é meu momento, não estou pronto e tal, e o Luiz de Deus agarrou mais essa oportunidade, se formou no Evoluir, que é um projeto que a gente tem de desenvolvimento de gerentes, e o tempo todo ele diz o seguinte, ele quer, se vai ser gerente aqui, se não vai ser, não sei, não importa, ele quer. Ele quer estar, ele quer ser a cara da BT. Vamos lá? Então, algumas das frases vencedoras, né? A BT tem a cara jovial, vivaz, que representa a personalidade de seus colaboradores. A cara da BT é a cara de cada funcionário, de cada cliente, que nesses 6 anos fez com que essa empresa buscasse oferecer o melhor na prestação de serviço. Reveladora de potenciais é a cara do futuro promissor. Revela novos talentos em seu quadro funcional, garantindo a qualidade e excelência. A cara da BT é conhecer os problemas dos clientes, solucionar e proporcionar uma experiência memorável. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Cada cliente que está na linha com você é um cliente, não trata como massa, porque o problema dele, apesar de poder estar até afetando vários clientes, né? Um Berrais cai, o Velox todo sai do ar, um monte de cliente fica sem a banda larga, mas aquele cliente que está na linha com você neste momento, ele é um indivíduo. Ele não é parte de uma central telefônica que desabou, de uma fibra ótica que parou de funcionar. Então, a frase vencedora, a mais curtida, é a cara da gente, que quer se superar, vencer e ultrapassar barreiras. E nesse momento de tanta polêmica em cima de call center, eu acho que é exatamente isso, né? Por isso a provocação, se tinha alguém da Conecta aí, porque eu acho que a cara do call center é a cara de quem quer ultrapassar e vencer barreiras. A viagem dela para o Rio está ali, feliz da vida. Né? E o pós-concurso, a gente faz toda uma divulgação, então as frases foram para a intranet, todo mundo fotografado, então qualquer produto que a gente faça e que tenha uma imagem de uma pessoa, call center é feito basicamente de pessoas. Eu falo que call center é uma empresa de RH que se baseia numa estrutura de tecnologia, mas call center é RH. Né? A Karen está toda prosa, vai pedir aumento depois disso, está se sentindo aqui na frente. Mas é isso, eu trabalho em call center desde sempre, e call center é o tempo todo você engajar, movimentar, motivar, fazer com que pessoas tenham desejo, fazer com que pessoas saiam de casa todos os dias, com chuva, com sol, com filho doente, com greve de ônibus, com problemas 1000, e ainda assim deixem esses problemas do lado de fora e vão tentar ouvir, entender e solucionar o problema dos outros. Porque, principalmente quem está no saque, você tem uma demanda grande de pessoas que estão ligando porque tem alguma dificuldade. Eu tive a oportunidade, eu hoje trabalho com telecom, né? A BT é um call center próprio da Oi. Eu tive a oportunidade, no Rio de Janeiro, trabalhar na companhia de gás e na companhia elétrica, também no call center. E eu dizia, durante um período que eu dava treinamento, eu dizia sempre assim, quem saiu de casa hoje, sentou na PA, botou o headset e imaginou que está ouvindo um cliente dizer assim, nossa, na minha casa tem luz, isso é fantástico. A luz é ótima, está iluminando a minha sala, tudo está perfeito e tal. Volta para casa porque você ainda está dormindo. Esse cliente não existe. Né? Igual a criancinha que não quer trabalhar em call center porque ainda não sabe o que é. Esse cliente também que liga para dizer que tem luz em casa e que a luz é fantástica. A luz só é fantástica se ele comprou uma boa lâmpada, porque a energia que chega para ele chega igualzinho em qualquer outra casa, de luxo ou não. Né? O cara que liga e fala assim, ah, tem gás em casa, esse também não existe, porque o cara que tem gás em casa, ou ele comprou o botijão e não depende da companhia de gás, ou ele não tem nenhum problema com você. Porque ele liga quando a conta não tá legal, quando ele não entende, quando a conta não chega, quando o marcador ele acha que foi adulterado, quando o relógio não está ok. Em telecom não é diferente, todas são concessões do governo. E o cara liga para você
de uma forma geral, porque ele está tendo uma dificuldade. Em telecom tem uma vantagem. Confesso que eu saí lá do completo sonho total, cliente ligando para elogiar, porque em telecom ele liga para comprar, né? Você não compra energia, você não compra gás, mas telecom ele liga para comprar, para mudar a velocidade da banda larga dele, ele liga para trocar o plano que ele tem, seja na linha residencial, seja na mobilidade. Então, você ainda tem uma vantagem de um cliente que em algum momento liga para você, não porque ele está com problema com você, mas ele liga para você porque ele é fiel ao seu produto. Então, isso é fantástico. Eu realmente, em telecom, passei a viver uma experiência diferente no dia a dia com o cliente. Então, alguns números, 22 mil curtidas nas fotos dos participantes, 25% na nossa página no Facebook, 1.300 frases válidas, 1.700 novas fotos no nosso banco de imagem. Ali ele conta um pouquinho, volta um instantinho, o Luiz de Deus ali, ele conta como é que ele se sentiu, né? Ele faz um agradecimento depois de ter participado desse processo. Então, ele fala, a equipe de comunicação nos mostrou como realmente é a cara da BT. Ela é feita de gente, simplesmente gente, sem nenhum tipo de discriminação. Cada um cuidando do seu espaço de forma que os seus dons se adicionem aos dons de outras pessoas, em busca do mesmo objetivo. Parabéns pelo projeto e obrigado pelo time de Campo Grande pela calorosa recepção. Ele foi para Campo Grande. Mas, assim, o legal desse agradecimento para a turma do endomarketing, que trabalha exatamente para gerar esse engajamento, essa motivação, essa comunicação mais fácil. E, às vezes, a gente acha que é obrigação, né? Enfim, endomarketing, ele só trabalha para isso. Mas é ele ter percebido que isso também fez diferença para ele, né? Os colegas perceberam, mas ele se sentiu mais dentro do processo como um todo. Então, essa experiência que faz valer a pena. Então, algumas das campanhas e dos produtos que vêm do Endomart, a gente tem momentos que a gente faz Casual Day, e em todas elas a gente vai sempre olhar fotos de pessoas, o neném já nasceu, a gente tem que fazer uma outra foto dela. Pode fazer com o bebê no colo. Campanhas institucionais, campanhas da água, a gente toda sexta-feira, uma sexta-feira por mês, todos os meses, a gente tem o Casual Day, que quando é um mês temático, junho tem festa junina, carnaval, e quando não é um mês temático, a operação elege qual é o tema daquele Casual Day. Então, tem Casual Day, os mais originais e criativos possíveis, call center é isso, o público é muito jovem, então eles são bastante criativos, os goianos se superam, né, Rodrigo? O Rodrigo não era da retenção nesse momento, o Rodrigo foi gerente de retenção, hoje ele está com a gente na área de planejamento, mas a retenção muito motivada, num determinado momento, num Casual Day, eles fizeram um Casual Day, era verão, vamos fazer uma praia, né, um dia de praia. E aí, ok, né, foram trabalhar de bermudão, chinelo, camiseta, arrumaram lá uns coqueiros para botar lá, fizeram de papel, de cartolina, não sei o quê. Até aí tudo fantástico, gente. Era um dia de praia, todo mundo trabalhando normalmente, com headset na PA, mas tudo enfeitado como se fosse uma praia, mas alguma coisa estava faltando. Então, eles tiveram a genial ideia de comprar um caminhão de areia e colocar nos corredores, porque eu, particularmente, carioca, que adoro praia, detesto areia no meu pé, detesto com todas as minhas forças, mas eles compraram um caminhão de areia, botaram lá, depois a gente teve que ajoelhar no milho para o pessoal do patrimonial, né? Pelo amor de Deus, desculpe e tal, dá trabalho para limpar e não sei o quê, porque é assim, tem muita criatividade. Quem foi que fez o cabaré, Rodrigo? Também foi a retenção? Você percebe que o pessoal da retenção é bem criativo, fizeram também um Casual Day do cabaré. Esse tumultuou mais, que a gente não teve que ajoelhar no milho para ninguém, mas as operações, principalmente do suporte técnico, que é, sei lá, 60% masculino, diferente do público das outras operações, demorou demais nas pausas. Foram todos visitar os coleguinhas da retenção, era uma coisa louca. Todo mundo queria lá fazer uma visitinha na retenção para ver o cabaré. As meninas também capricharam na fantasia, elas estavam dignas do Casual Day. Então, gente, o call center é isso, né? Espero que vocês tenham oportunidade. Estão todos convidados para conhecer as operações. Aqui em Curitiba fica nas Mercês.
e no Portão a gente tem, o site das Mercedes é maior. Em Goiânia, enfim, você vai ter um call center de 9.000 pessoas, um call center gigante, né, maior do que alguns municípios do estado de Goiás, e com várias operações bem diferentes entre saque, retenção, operações de back-office, operações que cuidam de órgãos de defesa do consumidor. Estão todos convidados a conhecer a nossa operação. Obrigada. Parabéns pelo case, é mais um trabalho de sucesso, né, aí da BT. E principalmente parabéns, eu acho, por ser alguma coisa que tem um trabalho que às vezes a gente fala muito de cases, né? Cases às vezes tem o final de reduzir volumes, ou aumentar receitas, né? Mas um case cujo fim é as pessoas. Parabéns porque a finalidade do case são as pessoas, né? A gente sempre tem outros cases, né? A maioria deles, né? Sempre as pessoas são um meio para chegar no resultado, mas é um case que a finalidade foi o recurso humano, né? Como você bem disse, é praticamente uma empresa de recursos humanos. E eu fico aqui ouvindo você falar, pensando qual será que é a cara do Mercado Livre, né? Pensando tal, na minha reflexão. Um ponto para você começar a falar um pouquinho mais, acho que a gente também conversou um pouquinho antes da sua apresentação. Nesse momento, né, que vocês abordaram, né, perguntaram para, né, tanta gente, né, qual que é a cara da empresa, né? Qual foi a leitura que vocês fizeram de percepção, isso versus a BT tem os seus valores, né, tem a sua missão, tem a sua visão, tem os seus atributos de cultura. Como que vocês perceberam isso refletido nas pessoas, né? Quando as pessoas falaram, pô, a cara da empresa é isso, a cara da empresa é aquilo. Como foi essa leitura de volta, né? Assim, então vocês têm os valores de vocês, como foi ouvir, né, esse retorno de tanta gente falando qual que é a cara da empresa? O retorno, eu acho que foi assim, bem positivo, né? Se a gente puder contar que, é óbvio que tem algumas coisas que são engraçadas no sentido das pessoas, ao invés de, por isso que a gente fala assim, são 1.300 frases válidas, porque tem coisas que as pessoas, ao invés de responder uma pergunta, fazem pergunta, às vezes são mais usam de um sarcasmo em algum momento para responder alguma coisa, mas o bacana, o resultado, foi ter realmente mobilizado pessoas, principalmente do staff, porque o dia a dia da operação, ele já vive sempre em volta de campanhas que a gente faz para atingir resultado, é isso. As campanhas motivacionais que rodam o ano inteiro, 2 vezes por ano, essas campanhas elas têm objetivos bem definidos de resultado tangíveis. E essa campanha, ela envolveu toda uma parte que era emocional, né? Não tinha um resultado objetivo esperado. O resultado esperado é que as pessoas se questionassem por que elas estavam ali e se elas faziam parte disso. A BT, ela fez um processo lá atrás, que foi da escolha dos seus valores. Esse processo também foi feito com todo mundo, né? Teve uma agência que auxiliou a gente na condução disso. No início, eu dizia o seguinte, a gente tem que ter apenas e não mais do que 5 valores. 5 valores eu pego a minha mãozinha e faço assim, eu não preciso soltar o microfone. 5 valores a gente decora, 5 valores fica fácil das pessoas se enxergarem nesses valores. E o tempo todo eu digo isso, né? Em algum momento as pessoas vão ter que acreditar que esses valores não conflitam com o valor delas. E se conflitar, não tem jeito, gente. Não importa se você está em call center, em banco, mercado financeiro, se você está em hospital. Se os valores forem incompatíveis, não dá para continuar, a relação acaba. E, em alguns momentos ela acaba. Mas o positivo foi a gente enxergar tanta gente querendo que a ABT fosse a sua cara, né? Que a gente olha no espelho todo dia, como foi dito ali pelo Luz de Deus, e olha a cara da ABT. A cara da ABT é a cara da gente, porque são pessoas que constroem esse resultado todo dia. Não, e um ponto legal que você comentou, antes de eu até abrir para o pessoal fazer perguntas, que é enriquecer o debate, esse envolvimento das áreas de staffing, né, para participar, isso é bacana. Eu também tenho uma dinâmica, não vou entrar em detalhes aqui, que a gente também tenta levar essa cultura, né, de vamos tentar entender um pouco mais como que é o atendimento e mais, na verdade, ao fundo disso, como que é a experiência do cliente. A minha área até chama, né, Customer Experience, mas a experiência do cliente. Então, isso muita gente não tem noção. Né, não tem noção. É muito fácil falar de fora. Né? Não, porque, pô, esse call center, pô, é culpa da operação. Pô, porque a operação faz isso. Não, porque como o cara respondeu isso?
E na dinâmica que a gente faz no Mercado Livre, às vezes parece, a gente quer gerar justamente o sentimento de a operação faz isso porque eu desenhei o produto para ser assim. E tem esse choque, né? Nossa, eu tenho parte nisso. Né? Eu imagino que isso também, de alguma forma, né, até acho que o caso aí do que você mencionou muito, o case emblemático do Luiz de Deus, né? Acho que isso ilustra muito. Quantos tem nas nossas empresas, né, pessoas com esse... Às vezes estão ali, né, não tem noção do que está acontecendo, de repente uma ação dessa, a pessoa gera uma identificação tão grande, entende o que está acontecendo, e de repente desperta um sentimento, uma paixão, né, pela empresa, pelo cliente, principalmente, que não existia, né? E acho que isso, para mim, é algo que você também conseguiu abordar nesse case, que é fantástico. Eu vejo isso muito no dia a dia. E imagino que no staffing como todo, a reação foi também assim, de puxa, é assim, né? Essa é a empresa que eu trabalho, né? Eu acho que a grande surpresa do staff, principalmente quanto mais distante ele estava do dia a dia da operação, foi perceber o que é o call center, o que é o dia a dia do call center, né? Por que o call center ganha prêmio e o staff não ganha? Por que o call center tem remuneração variável e o staff não tem? Isso era a pergunta que eu ouço várias vezes. Tem uma coisa do ciúminho também, etc. Eu tenho alguns canais de comunicação que são para todos, recados para o diretor, eles mandam mensagens para mim por e-mail, eu respondo esses recados. E eu tenho um outro canal, que é o Café com a Diretora. E o Café com a Diretora, ele surge da necessidade de estar próximo dos atendentes. Então, ele foi feito com o objetivo de que todo mês, que eu estou dentro de um site, eu tenho que reunir em torno ali de 25 atendentes e conversar com eles. Quando a gente teve essa ideia, eu ouvi muito assim, nossa, vai ser um muro de lamentações. As pessoas vão reclamar do ticket, vão reclamar do plano de saúde, vão reclamar da PA, vão reclamar da cadeira, não sei o quê. Grata surpresa. Esse momento comigo é um momento de muita troca de experiência. Eles acham fantásticos terem uma diretora que foi atendente. Então, a gente fala muito de carreira, a gente fala muito de profissão, a gente fala muito, de novo, por que vale a pena, por que eu estou aqui, né? Por que eu ainda estou aqui se eu não gosto de estar? Então, não tem temas proibidos no café comigo, mas a gente fala muito de razão, né? Tem que fazer sentido. E aí, num determinado momento, o pessoal falou assim, não, mas você tem que fazer um café com os staffs, porque eles acham que eles estão esquecidos. Então, essa coisa de envolver o staff vem muito disso. A gente tem 1.000 e poucos, se a gente pegar toda a parte de staff, considerando gerentes nessa conta e etc., gerentes de operação e fora da operação, são em torno de 1.500 pessoas, 1.700 pessoas de staff, dentro dos 20.000. Então, o staff ele acaba estando comigo no dia a dia, porque eu estou numa sala de reunião e etc. e tal, e a sensação que eu tinha é que o atendente nunca tem a oportunidade de me cumprimentar, de falar comigo e etc. E era com ele que eu queria falar. E aí acabou derivando para a gente fazer um café com os staffs, um café com os analistas, um café com os supervisores, que não são staff, são operação, mas aí a gente foi derivando. E o ano de 2015, eu e a Karen, a gente já está construindo uma ideia nova para esse café, que a gente vai fazer... As pessoas vão se inscrever no café, então não vai ter mais o café com A, com B ou com C, e a cada momento de café a gente vai entender sobre com que público a gente quer trabalhar. Então, eu quero trabalhar com o público que está com resultado pior, o público que está com resultado melhor, o público que está mais insatisfeito porque está fazendo reclamação na nossa página no Facebook. E a cada café a gente vai juntar públicos específicos e aproveitar essa oportunidade para ouvir mais o dia a dia dessas pessoas, dos que estão muito satisfeitos aos que estão insatisfeitos, né? Sempre tem, qualquer empresa. No Natal, eu fiz um vídeo agradecendo, a gente fez uma campanha de arrecadação de alimentos, a gente arrecadou 60 toneladas de alimentos que foram doadas para instituições indicadas pelos próprios atendentes. Isso foi um momento, para mim, de muita emoção, porque no ano anterior a gente tinha feito uma arrecadação de 17 toneladas, 13 mil quilos, né? E no ano anterior, 5. E aí eu falei, gente, se somos 20.000, não dá para fazer 17 toneladas, né? Tá pouco. O desafio a gente tem que fazer 20, 1 quilo por pessoa. Se não fechar 20, os meus diretos vão entubar o prejuízo comigo e a gente vai completar a conta.
Mas o envolvimento de todo mundo na campanha foi tão fantástico, que a gente fez uma arrecadação de 60 toneladas de alimentos, né? Conseguir entregar tudo isso a tempo do Natal e do Réveillon foi uma correria, uma loucura, mas foi bastante assim, mobilizador. É você perceber que você realmente consegue mudar o mundo, mover pessoas quando você se dedica a elas. Né? Eu, pessoalmente, fui nas operações, eu pedia para que as pessoas participassem, para que as pessoas doassem, e a gente teve uma adesão fantástica. E, ao mesmo tempo, você tem pessoas que, na hora que eu fiz o vídeo de Natal, Feliz Natal para todo mundo e tal, aí tinha gente que escrevia assim, mas eu queria saber se a diretora trabalha no Natal, porque eu queria folga. Aí eu falei, a diretora já trabalhou muitos natais, muitos réveillões, Carnaval, Páscoa e etc., porque eu fui atendente também, trabalhei em sistema de escala, então eu já fiz muito Natal, muito Réveillon, com um headset na cabeça, atendendo cliente. Então, hoje, quem ainda está fazendo isso está criando um caminho. Pode ser que venham novas Márcias desse público, não acho que é a grande maioria, tem muita gente que é estudante, vai concluir a sua faculdade e vai direcionar a sua profissão, a sua carreira para uma outra coisa, mas eu não tenho dúvida que quem conseguir aproveitar e fazer dessa experiência uma experiência memorável vai sair do outro lado diferente. Boa tarde, meu nome é Patrícia, eu sou da Volvo. Eu queria entender, ou seja, eu entendo que call center, a gestão de pessoas é primordial, mas eu queria saber qual o diferencial da BT no quesito relacionamento com o cliente e saber como que ele trabalha a qualidade na resposta ao cliente. A BT ela representa mais ou menos 1/3 de tudo que a Oi tem de atendimento remoto, leia-se atendimento, televendas, retenção e etc. E nesse 1/3, o desafio é a gente testar processos, garantir que esses processos funcionem na ponta, como a gente comentou aqui, né? A gente faz muita coisa errada, né? A gente desenvolve um produto achando que ele é fantástico, porque papel aceita tudo, PowerPoint é fantástico. Quem inventou o PowerPoint, gente, é fantástico para você vender projeto, produto para o diretor. Né? Você chega lá, apresenta, tudo funciona e tudo é lindo. E na hora do vamos ver, na implantação, não é assim. Então, o nosso desafio é garantir que o material de treinamento é o mais claro possível, o mais transparente possível, que a intranet tenha a informação da forma adequada, então os atendentes, junto com a Kalina e o time dela, que é da área de processos, tem como missão garantir que o que está ali está escrito corretamente, faz sentido na hora da execução e, mais do que isso, está escrito de uma forma que eles consigam entender. Porque, muitas vezes, quem está desenhando o processo está lá desenhando e está fazendo, seja o script ou o roteiro e etc., do jeito que ele entende, e não necessariamente é da forma como o atendente vai se relacionar com o cliente. É um desafio gigante. Uma vez o meu diretor perguntou assim, mas por que o atendente respondeu isso? É óbvio que, por essa pergunta, ele tinha respondido algo errado. E eu falei para ele assim, porque ele inventou. Isso não está escrito em lugar nenhum, isso não está na intranet, isso não está no material de treinamento. Em momento algum, alguém disse que ele podia dizer isso. Mas se eu não for capaz de botar na intranet tudo no mínimo detalhe, o mais claro possível, na hora do sufoco e está com o atendente na linha, só quem vive esse momento, essa hora da verdade, está ali cara a cara com o cliente, no nosso caso, fone a fone com o cliente, só quem viveu esse momento sabe que na hora do sufoco ele inventa. Ele tira lá do fundo da cachola uma resposta fantástica, porque depois o back-office resolve. Tem isso, né? Você fala assim, mas por que você falou isso? Não, eu não sabia o que falar, e aí depois eu abri um TT para o back-office, vai dar tudo certo. Então é isso, é um desafio monstro a gente garantir que cada um desses 16, 15 mil atendentes de fato se comprometam em sinalizar o que não está correto e tenham o comprometimento de pedir ajuda quando ele não tem a resposta. Boa tarde. Márcia, primeiro, parabéns pelo case.
É ótimo. E aí você traz um pouco qual é a cara, né, da BT. Num dos teus números, você mostrou que mais da metade do teu time está mais de 1 ano e 9 meses na companhia. Que isso é um número super positivo quando se olha principalmente aquele aspecto de call center. Muito se critica, a gente vive esse mercado, todos nós vivemos esse mercado, né? Você conseguiu sentir alguma coisa já de retenção desse público em função desse programa que você instituiu, de trazer, poxa, é legal, a cara é essa, você faz parte, porque isso tudo é uma construção, né? Você falou do café com a diretoria, a gente também faz, isso é super legal. Então, assim, você sentiu alguma coisa? E ainda, queria fazer um comentário sobre retenção. Eu acho que tem alguma coisa com retenção, porque eu também tive cabaré na minha retenção. Então, acho que é alguma coisa relacionada à retenção. É isso, obrigada. A retenção, ela é aquela reunião com o juiz de conciliação, né? O divórcio já está declarado, e aí vem o juiz e fala assim, mas você tem certeza que vocês querem se separar? E a retenção tem isso, então são criativos. O Rodrigo está abandonando a retenção porque ele está vindo trabalhar na área de planejamento, para usar, inclusive, essa criatividade. O Rodrigo, falando até do que você falou de turnover, das pessoas trocarem e tal, antes do Rodrigo eu tive 5 gerentes de retenção. Em 2 anos. Porque tem que ter muita cara da BT, muita vontade para trabalhar em cima de muitas metas, muitos indicadores, e você conseguir, no final do dia, respirar e falar, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. Tem a cobrança do outro lado, né? O pessoal, a gente fala, é o cliente interno, né? Que é quem faz a gestão da receita e que cobra de você o resultado todo dia, você que cobra do atendente, você que fala com o cliente. Então, eu acho que a retenção faz essas coisas porque eles são criativos de fato. Com relação à tua pergunta em relação à retenção de pessoas, eu acho o seguinte, a gente, de fato, tem um turnover baixo, eu estou também em ambientes propícios a isso, eu não tenho, tirando a operação do Rio, que, surpreendentemente, também tem um salário diferenciado, é um turnover baixíssimo, eu tenho 2,5 de turnover no Rio de Janeiro, então é um turnover muito baixo para uma operação de call center, é um turnover muito baixo quando a gente fala de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu acho que só não perde para São Paulo, porque São Paulo, na Barra Funda, ele fala para você assim, tchau, e ele entra no call center do lado, entendeu? Ele não precisa nem mudar o vale transporte dele, é uma coisa de louco. Nem atravessar a rua. É isso. É a mesma calçada. Na mesma calçada, ele sai de uma porta e entra na porta do lado. Mas a gente tem um programa, e esse programa, ele tem ações como essa, como a cara da BT. A gente tem um outro programa que é de desenvolvimento de supervisores, que chama Liderar, que eu pego a camada de atendentes, de analistas, e que querem fazer carreira no call center, e a gente faz todo um treinamento, a gente certifica eles ao final do treinamento. Tem uma coisa que a gente sempre fala, que é, se você não for supervisor aqui, é esse o seu desejo, você vai ser supervisor em algum lugar, você vai estar certificado, você vai estar aqui, que você cumpriu uma carga horária de treinamento, onde você conheceu toda a parte teórica de relatórios, etc. Eles fazem uma parte de estágio, que é acompanhar o dia de um supervisor. Além do Liderar, a gente tem o Evoluir, que a gente fez a formatura, a primeira turma formada, a gente está fazendo ao longo desse final de março, início de abril, a gente fez a primeira formatura agora em Goiânia, na semana passada. São 40 coordenadores que foram desenvolvidos ao longo de 9 meses, num treinamento com gente interna, com convidados externos, com consultores, que o objetivo é capacitar ele a se tornar um gerente, um líder sênior, né, considerando que o supervisor ele é um líder, só que o supervisor ele era filho do pai dele até ontem, aí ele virou atendente um ano depois, no nosso caso, obrigatoriamente ele tem que ter tido 1 ano na experiência anterior, ele se torna um supervisor. Né, em call center, de uma forma geral, a carreira de sucessão, o supervisor sempre foi um atendente na sua maioria das vezes. Só que ele começa uma liderança ainda muito imatura, independente da idade. Mas call center tem muita coisa do primeiro emprego, da primeira experiência profissional, e aí ele vira o chefe e não vira o líder. É impressionante com que tudo que ele critica
do supervisor dele, ele em algum momento vai cometer os mesmos erros quando assume a supervisão, daí nasce o programa Liderar, e a gente tem aprimorado esse programa todo ano, a gente vai fazendo novos ciclos, descobrindo, a gente tem a Karen está ali dando a colinha, a gente tem o POI, que é o Programa de Oportunidade Interna, então hoje para você passar de uma posição para outra, você se inscreve na vaga e você participa de um processo seletivo, você tem pré-requisitos que você tem que ser elegível para se candidatar àquela vaga, então a gente fala sempre de absenteísmo, de aderência às escalas, etc. E no caso do pessoal de staff, a gente cobra que eles tenham aderência à atividade, à área que eles estão. O staff, de uma forma geral, é mais fácil, é um público também mais maduro, é um público mais fácil de você trabalhar. Mas a gente trabalha a retenção dessa forma. São vários, né? A cara da BT é parte dessa retenção. Então, é o Liderar, é a cara da BT, é o POI, é o Evoluir, campanhas que a gente vai fazendo ao longo do ano, de novo, no mínimo 2 campanhas por ano, e que a gente faz com que ele acredite que dali ele pode fazer uma carreira. Né? O Café Comigo foi uma forma deles acreditarem que tem uma carreira depois do headset, né? Então, é assim que a gente trabalha. Boa tarde. Paulo Bonilha, do Portal da Propaganda. Bom, sem dúvida, um case de sucesso. Eu fiquei curioso. Como foi o processo criativo de um case desse naipe? Os 2 primeiros níveis gerenciais, né, eles têm, a gente tem uma proximidade muito grande. E a Josi, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, que é a gerente de endomarketing, o tempo todo a gente faz reunião e eu falo para ela assim, Josi, esse ano a gente tem que fazer melhor do que no ano passado, esse ano a gente tem que fazer alguma coisa diferente. E a Josi, com o time dela, ela vai trazendo, o que você acha disso, o que você acha daquilo, e a gente vai discutindo na reunião que eu tenho com os meus diretos também. E o processo criativo nasce da necessidade da gente mostrar alguma coisa. Em algum momento eu falei assim, mas a gente tem tanta foto que a gente paga para a agência para fazer banner, contrata a gente para fotografar. O Senhor Olímpio, que foi uma campanha que a gente fez fantástica, aliás, a campanha mais premiada que a gente tem. O Senhor Olímpio é um professor de educação física. E ele fez a história, né, o personagem dele é um atendente que bateu todos os recordes, né, então tinha os melhores resultados. E as ideias sempre surgem assim, a gente tem que mostrar que é possível fazer. Tem uma campanha que hoje a Miriam até me perguntou, que a gente chama da campanha dos balões, que a gente encheu uma sala, literalmente, com balões de gás. Eu não enchi os balões, foram naquela maquinazinha lá, porque eu aparecia nos vídeos enchendo alguns balões, e eu dizia o seguinte, para cada nota 10 que a gente tirar na URA da qualidade, eu faço uma pesquisa com o cliente, depois do atendimento, e ele tem que dar uma nota para o atendimento. E eu disse que para cada 10 a gente vai encher um balão. E o que a gente queria mostrar com essa campanha era isso, é possível tirar 10, o 10 não é impossível. Eu tenho atendentes que tiram nota 10 recorrentemente ao longo do dia. Aí fala assim, o cliente que ele pegou era mais fácil, o cliente que ele pegou não tinha uma reclamação, não queria cancelar. Não é verdade. As chamadas são distribuídas aleatoriamente. Então, o cliente que ele pegou também era um cliente irritado, era um cliente que queria cancelar, era um cliente que tinha para reclamar, mas a gente queria mostrar que o 10 era possível para todo mundo. E foi uma campanha que elevou bastante a nossa nota, porque as pessoas começam a acreditar e começaram a incentivar o cliente a responder. Então, todo o processo criativo ele nasce de uma discussão de o que a gente precisa para esse momento. Então, a gente precisa engajar as pessoas, a gente compra imagem em banco de imagem, então vamos provocar os nossos colaboradores para que eles coloquem a cara dele. Né? Se todo mundo trabalha aqui, se todo mundo tem como objetivo fazer o resultado dessa companhia, receber bônus ou participação no resultado no final do ano, por que não botar a cara na janela? Né? Então, a cara da BT é isso. Quando eu termino com uma foto minha ali, porque eu falei exatamente isso. Todo mundo que faz parte desse grupo é a cara da BT. Então, o processo criativo nasce dessas discussões. O que a gente faz para o ano que vem? Como é que a gente bola uma campanha diferente? Como é que a gente faz as pessoas se envolverem? Às vezes, por causa de uma queixa, o staff não está envolvido, o staff não participa, falar agora vai participar. Então, é assim que a gente
vai fazendo. Tem uma agência, que é a Monumenta, que ajuda na construção final. Né? Nas campanhas anuais, que são as campanhas grandes, como foi o Senhor Olímpio, etc., a Monumenta tem uma participação maior, às vezes, no processo criativo. No nosso processo de mudança da marca, que foi em 2012, a Monumenta foi bastante atuante em trazer a própria marca, né, o BT, as cores, ela discutiu isso muito na mesa com a gente. E essas outras campanhas menores, elas são feitas realmente num processo de criação dentro de casa. Muito bom, acho que fazendo aqui um fechamento, acho que a gente falou aí muito sobre a riqueza que a gente tem dentro de casa, né? A gente tem um ativo com as pessoas, né? com as equipes, que ele e acho que imensurável, né? E a gente aproveita pouco isso, tão pouco, e eu falo isso muito também dentro de casa. A gente tem que ouvir mais os nossos clientes internos, que são os primeiros clientes, né? O nosso primeiro cliente não é o cliente final, é o cliente interno. Se esse cara estiver feliz, estiver satisfeito, engajado, comprando, vestindo a camisa, aí a coisa toda segue como uma consequência, né? Então, acho que, de novo, parabéns, Márcia, parabéns para a BT. Acho que é mais um case para a gente aprender bastante coisa e reforçar uma crença que é minha, que pessoas sempre fizeram, fazem, farão diferença. Sempre. Sem pessoas, não há nada. Parabéns. Obrigada.